Olá, meus amigos, meus queridos, boa noite, 9 horas, 21 horas em ponto, e a gente está aqui já para daqui a pouquinho começar o nosso bate-papo com a Rafaela Castro, que é uma das autoras da novela Gênesis. Enquanto isso, vários de vocês estão entrando aí. Eu estou começando com o meu celular na mão aqui, para depois eu usar uma geringonça que eu bolei aqui para deixar o celular em pé. Antes que eu convide a Rafa, eu vou falar como é que vai ser o procedimento. Vocês, por enquanto, vão colocando aí os comentários de vocês. Depois eu vou desativar um pouquinho os comentários, apenas para ficar menos poluída a tela, e depois, um pouquinho antes do final, eu vou abrir de novo os comentários para que você possa fazer alguma pergunta diretamente para a Rafa ou para mim aqui, tá bom? Deixa eu ver se ela já está aqui pedindo a solicitação. Já está aqui, pronto. Daqui a pouquinho ela já está entrando para participar com a gente. Enquanto isso, eu vou ajeitando aqui a minha geringonça aqui que eu... Pronto. Ei, Rafa, boa noite. Ei! Tudo bem? Tudo bem? Tudo já. Olha, se o pessoal soubesse o que eu ajeitei aqui para poder conseguir falar com a turma, para que o celular fique em pezinho aqui, foi um negócio meio de louco aqui, sabe? Mas É no final todos dá nós, tudo todos certo. nós. É Eu igual também devo de novela. MacGyver. É igual novela. O pessoal vê tudo bonitinho, mas não sabe a luta que é nos bastidores, né? Muito bem, meus amigos, eu quero apresentar para vocês Rafaela Castro, muito carinhosamente chamada por todo mundo ali de Rafa, é uma das autoras da novela Gênesis. Então, Rafa, se quiser dar boa noite pro pessoal aí, cumprimentá-los. Boa noite, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui. Fiquei muito feliz com o seu convite, Rodrigo, porque foi muito bom trabalhar com você. Então, é bem legal a gente conversar um pouquinho sobre o que a gente fez. Exatamente, olha, gente, promete. Aliás, eu vou até contar para vocês uma coisa que só para fazer um pouquinho de ciúme, eu vi algumas cenas prontas antes dela. Eu que comunicava com a Rafa, tá linda essa cena. Ela falou, eu não vi ainda. E eu não podia mostrar para ninguém também, por questão de contrato com a Record e a Casa Blanca. E eu não tinha nem a cópia para mostrar. E ela ficava, como é que é? E eu ficava tentando descrever assim, mas o negócio está muito bom. E eu tô vendo que o pessoal está entrando. Nós já estamos com mais de 800 pessoas, tá? Daqui a pouquinho está chegando a 1.000 pessoas aí nos acompanhando. E, Rafa, eu vou deixar os comentários um pouquinho aí, só para a gente poder, enquanto o pessoal vai entrando, e daqui a pouquinho eu vou cortar os comentários para a gente falar um pouquinho mais sobre a novela. Mas eu queria, para o pessoal te conhecer um pouco mais, eu sei que você já morou no exterior, você tem uma vivência fora do Brasil. Fala um pouquinho da sua trajetória, porque eu acredito que ninguém acorda um belo dia e fala, o que eu vou ser na vida? Vou ser roteirista de novela, vou escrever uma novela. Como é que busca isso? Como é que você caiu nessa oportunidade? Qual foi a sua trajetória? Então, eu não tinha esse plano quando eu era muito jovenzinha. Eu gostava muito de ler, sempre gostei muito de ler. Gostava muito de filmes, era fascinada com filmes, como a história de um filme era contada. E teve até uma época que eu tive um blog sobre filmes, que eu fazia resenhas de filmes quando eu estava fora. Só que enquanto eu morei fora do Brasil 16 anos no total. Na verdade, eu estou de volta, não tem nem 3 anos ainda. Uau, você morou em qual país? Eu morei em 3 países diferentes. Eu morei na Inglaterra, depois nos Estados Unidos e, por último, na África do Sul. Olha. Aí voltei para a Inglaterra e aí voltei para o Brasil. Uhum. E essa história de escrever roteiro começou, na verdade, nos Estados Unidos, quando eu estava no Texas. Eu participei da produção de uma peça de teatro para uma organização non-profitable. Como é que fala isso, Rodrigo? Como é que fala? Sem fins lucrativos. Sem fins Isso, sem lucrativos. fins lucrativos. E eu participei da primeira, só da produção, o roteiro já estava pronto, e eles queriam uma segunda parte no ano seguinte. A gente quer fazer uma segunda parte dessa peça de teatro, e eu fiz, eu que escrevi. Então, depois dessa, eu escrevi mais 4. Então, isso foi o início, eu diria, o pontapé inicial dessa minha questão de entrar em roteiros. Mas a Record te achou onde? Na América ou você já tinha voltado? Como é que começou o namoro com a Record? Aliás, deixa eu só explicar ao pessoal. Às vezes eu falo Record, às vezes eu falo Casa Blanca, para vocês entenderem, vocês que estão em casa. A Record é aquela que, eu digo assim, a que encomenda o projeto. É a Record TV que queria, ó, queremos um projeto Gênesis. E a partir do momento que a Record TV tem essa ideia, ela começa a procurar a quem vai escrever. Vamos chamar aqui fulano ou Beltrano, né? Você ou vocês, porque a novela tem outros autores aí também, você vai escrever a peça. E a Casa Blanca,
é aquela que é responsável pelas filmagens, pela caracterização dos atores, pelo set de locação. Então, é um bem bolado da Record. Tudo nasce na Record, que encomenda isso para especialistas diferentes. E a Casa Blanca é aquela que roda o projeto, constrói cenário, as roupas das pessoas. Na verdade, no Rio de Janeiro, uma fica do lado da outra, são vizinhas ali, até para facilitar o trabalho. Quando eu falar Casa Blanca, então, é a que produz, e Record é aquela que encomenda. Então, voltando à pergunta para a Rafa, aí, como é que a Record lhe encontrou? Na verdade, essa paquera com a Record já existe, já tem um tempo. Começou assim, bem de leve. Começou, na verdade, com essas peças que eu escrevi, porque foram peças que foram apresentadas em vários estados dos Estados Unidos, nessa organização. Então, a paquera começou ali, na verdade, eu creio. Que foi depois que eles viram isso, mas foi na África do Sul que eu recebi a proposta de começar realmente a entrar nas novelas bíblicas. Você Então, eu já não começou em trabalhei... Gênesis? Ou teve alguma outra para trás? Não. E, na verdade, eu trabalhei não como roteirista, mas eu trabalhei em conteúdos de outras novelas. Por exemplo, Jesus, eu estava envolvida em Jesus, eu estava envolvida em Jezabel. Mas isso começou com um projeto que ainda não se oficializou na Record, quando eu estava na África do Sul. Então, quando eu vim para o Brasil, você está aqui, então vamos tentar esse relacionamento. E deu certo. Deu certo, não está dando, e dará certo, porque há outros projetos vindo por aí. Se eu só falar com o pessoal aqui, já estão me falando aqui num ponto que eu não tenho, para convidar o pessoal, através do aviãozinho aí, convidar outros para assistir. Eu estou notando aqui que toda hora está aumentando o número da live, mas a gente pode ter muito mais gente. Eu não quero ficar com vergonha da Rafa na primeira live que ela participa comigo aqui, tem pouca gente assistindo, né? Então convidem outros aí, e já vou dar um spoiler para vocês. Alguns atores, algumas atrizes, que por enquanto eu não vou falar quais são, que já aceitaram também fazer uma live com a gente aqui para falar sobre esse projeto. E é um projeto bem diferente esse. Então, repetindo, vai no aviãozinho, convida os amigos, tá bom, para assistir. Eu vou desligar aqui agora como é que se diz? Os comentários aqui. Rafa, só um minutinho, vamos ver como é que eu faço isso aqui agora. Vamos ver se eu consigo aqui. Se eu não conseguir desligar os comentários aqui, eu vou... Não estou conseguindo, eu vou deixar aqui para não atrapalhar. Eu não lembro em qual aqui que desliga os comentários. É nos 3 pontinhos. 3 pontinhos, pronto, isso mesmo. Compartilhar, desativar comentários. Obrigado. Obrigado, Rafa. Eu confesso para você que esse negócio eu ainda estou apanhando com isso aqui, e eu tenho uma equipe toda que me ajuda, mas a gente vai lá. Rafa, falando em apanhar, eu notei que, quando eu expliquei a questão da novela, vamos começar pelo assunto mais delicado. Escrever uma novela bíblica é um negócio bem distinto. Eu acredito que seja para você ou para qualquer autor ou autora, mesmo para os atores. Uma coisa que eu notava quando eu estava fazendo os workshops com eles lá na Casa Blanca, os workshops, agora vocês entendem porque eu falo para Casa Blanca, que muitos autores diziam, eu estou lendo a Bíblia agora para entender a personagem que me pediram para retratar, para representar. E muitos nem conheciam a história do Gênesis. Alguns achavam a história do Gênesis fantástica. E eu até falei com eles assim, gente, eu sei que muitos de vocês aí têm experiência de carreira. Tem a Beth Goulart, se eu não me engano, que já tem longa carreira aí na TV, em várias emissoras, mas vocês estão atuando em Bíblia. Isso é uma coisa completamente inédita, né? Representar a Bíblia é diferente. Vocês estão falando de uma história que vai transformar, é diferente de representar Nelson Rodrigues. Eu coloco assim, nada contra os que gostam de Nelson Rodrigues, mas Nelson Rodrigues, na cadeia, Nelson Rodrigues sendo lido ou assistido, dificilmente fará um traficante deixar de ser traficante no Carandiru ou numa penitenciária qualquer. Carandiru nem existe mais. Mas novela bíblica transforma as pessoas. A novela bíblica tem um monte de ex-marginais, homens violentos e tudo mais. Tem uma coisa na narrativa bíblica que é difícil explicar psicologicamente. Mas, ao mesmo tempo, é uma temática sensível ao brilho religioso e espiritual das pessoas. E a gente acaba ganhando aplausos e vaios de todos os lados. Aqueles que são ateus começam a ridicularizar, fazer coisinha de Bíblia, isso é conto da carochinha. Quem é crente, tem uns que acham parabéns, vai em frente, é bom mostrar isso, melhor do que mostrar pornografia e outras coisas. Outros falam assim, não, é um absurdo, a palavra de Deus
é imexível e tudo mais. Como é que você se sente escrevendo? Você fez uma peça lá na América que eu presumo não tinha nada de Bíblia, né? Não, não. Agora Totalmente. você está escrevendo, até diferente de Jesus, onde você participou ali, mas agora você é uma das principais autoras. Como é que você se sente? Como é que você lida com a reação do público, que você sabe que alguns são de incentivo, outros são haters mesmo? Como é que você lida com essas emoções aí, essa responsabilidade de escrever Bíblia? Qual a diferença? É a diferença que é o peso da responsabilidade, porque a história não é sua. Então você tem que ter fidelidade com aquilo que está escrito. E assim, quando a Record começou a ter novelas bíblicas, e eu assisti, né, as primeiras, uma coisa que me fascinava, e eu já conhecia as histórias da Bíblia, eu já tinha lido na Bíblia, mas quando eu via na novela, é a questão de colocar os entrelinhas, entre um ponto e outro. O que pode ter acontecido? Então, isso me fascinava sempre, sabe? De ter essa lacuna preenchida. Mas é uma responsabilidade muito grande de você ser fiel. A história não é sua, então eu não posso dizer eu sou autora dessa história, porque a história existiu, né? Então é uma responsabilidade muito grande, mas eu acho que o que ajuda é o foco, o que você quer alcançar com aquilo. Se a gente for focar nas pessoas que, eu não gosto, eu acho besteira, muitas pessoas falam, vocês fogem da Bíblia, quer dizer, tem críticas, existem críticas, mas o foco é exatamente o que você falou. Existem pessoas que são inspiradas a mudar de vida. Elas recebem esperança que a vida delas pode ser melhor, que elas podem mudar de vida através daquilo que é retratado na novela. Então, com foco nisso, dá certo. É muito desafiador, é complexo. E Gênesis, de todas as novelas, me atrevo a dizer que de todas as novelas bíblicas, Gênesis é a mais complexa. Porque todas foi a história de um protagonista principal. Aliás, toda novela é assim, né? São 100 e poucos capítulos que você segue aquele protagonista do começo ao fim. E Gênesis é a primeira novela bíblica que a gente vai retratar vários protagonistas. Acho que são 5 novelas em uma, pelo menos, né? 7, praticamente. São 7 fases. Né? 7 fases. Então, personagens característicos com seus jeitos, com as suas experiências. Então, assim, é bem complexo, foi bem desafiador quando eu recebi a proposta, mas eu penso que maior é o objetivo que a gente quer alcançar. Então, isso fica acima de tudo. Então, quando a gente recebe crítica, quando a gente tem dúvida, se eu consigo, será que eu vou conseguir fazer, será que eu vou conseguir escrever de forma digna, sabe, fazer jus ao que está a Bíblia, a gente foca naquilo, no nosso objetivo e segue em frente. Eu acho legal, até você falou assim, eu estou escrevendo uma história que não é minha. Até tem muita gente de bom humor na internet, né? Quando eu falei assim, olha, vamos bater um papo com uma das autoras de Gênesis, aí alguém colocou no comentário lá assim, que legal, depois avisa quando vai também entrevistar Moisés. Um dos autores de Gênesis. E, aliás, até uma das coisas que você falou aí, que as entrelinhas dá para retratar, tem nesse ponto aqui, pessoal, que eu também aproveito para apresentar a Rafa e também, mais uma vez, mostrar para vocês qual que é a minha atuação nisso. Eu não sou roteirista, eu não sou autor, mas só que eu achei interessante, eu quero dar até um testemunho, que eu não vi ali no grupo com quem eu trabalhei mais de perto, nenhuma fogueira da vaidade. A Rafa não é a única autora. Há outros autores junto com ela ali. Mas eu não vi ninguém ali querendo aparecer mais do que o outro, mesmo entre os consultores históricos, um querendo ser melhor que o outro. Não, todo mundo ativo, por exemplo. Eles são os autores, não sou eu, mas muitos personagens, eles pediam para a gente sugerir nomes. Às vezes vinha lá, Rodrigo, eu quero um general Hitita, eu quero 3 nomes de mulheres para ser serva egípcia. Então, aí às vezes eu tinha que, quando falava 3, às vezes é difícil encontrar um nome naquela língua. Então eu pegava e dava 3 nomes para eles escolherem um. E a gente procurava, então, juntar a genialidade de quem estava escrevendo com o nosso expertise arqueológico e histórico para fazer um bem bolado aí. Falando nisso, eu quero até aproveitar e fazer um convite para vocês. Vou pedir licença a Rafa aqui. Dia 8 de fevereiro, eu vou fazer uma semana especial, a Bíblia em 3D. Aí você vai entender um pouquinho como é que a gente ajuda, através da arqueologia, a dar um contorno 3D para a Bíblia. Aí, Rodrigo, que legal, não estava sabendo essa semana. Na minha bio, eu deixei um link aí que você pode clicar lá
Você entra e você pode se inscrever. É uma semana gratuita, não estou cobrando nada. A Bíblia 3D, onde a gente vai mostrar um pouquinho o que a gente fez com a novela. Como é que a Bíblia pode ajudar você a dar cenário para uma história que, fora de contexto, fica muito ou anacrônica. O que é anacrônica? Fora do tempo. Ou fica muito estranha, porque o que eu percebi, pessoal, e eu fico muito feliz de Deus ter me dado essa oportunidade de contribuir com a novela Gênesis, é que muitas pessoas que dizem ler a Bíblia, dizem não leem a Bíblia de fato, isso aqui não é nada pejorativo, não fazem a mínima ideia do que é um odre, o que é um aprisco. Então Jesus fala lá, não se põe vinho novo em odres velhos. O que é um odre? Muitos meninos aí não sabem nem o que é uma canga, uma cangalha de roça, não sabe nem as coisas da roça aqui, foice, o machado, essas expressões, assim, esses objetos, a gente coloca para ajudar ali. Inclusive, muitas coisas que a gente tem lá no Museu de Arqueologia da UNASP, tá bom? Então, o link está na bio, você pode clicar no link aí depois da live e assistir. Falando em arqueologia para ajudar a dar cenário, Rafa, e você falou de construir nas entrelinhas, uma palavra que a gente usou muito, acho que a expressão que nós mais repetimos na nossa conversa de WhatsApp é a expressão liberdade poética. Liberdade poética, liberdade poética. E às vezes tinha uma guerra santa, eu estou falando guerra santa de brincadeira, porque a gente nunca teve nenhum, graças a Deus, nunca houve, a Rafa é minha testemunha, nunca houve uma situação tensa entre o grupo. Houve situação assim, gente, desculpem, tem que ler esse capítulo para amanhã, vamos lá, a gente não pode demorar, temos que mandar para a Record, olha, mas nunca teve uma situação tensa assim de alguém ficar ruim com o outro. Não, graças a Deus foi uma tranquilidade nesse sentido de trabalhar. O peso foi outro, pela responsabilidade, os prazos e tudo mais. E às vezes vem assim, ai, Rodrigo, fala que isso aqui pode. Fala que isso aqui pode. Olha aí, ele já está aproveitando para poder falar, se vingar das vezes que eu fiz isso. Exatamente, porque ela também vingava da gente. Rodrigo, eu quero... Como é que era isso aqui na época? E coisas que eu confesso, viu, Rafa? Eu também tive que aprender, porque tinha coisas... Isso aqui eu acho que eu posso dar esse spoiler aqui, sem tomar puxão de orelha da Record. Haverá cenas na novela de parto. Isso aqui eu acho que posso falar sem nenhum problema. Mas como é que era o parto naquele tempo? Então, eu tive que buscar, e às vezes, assim, não é simplesmente pegar qualquer coisa e fazer um parto. Então, o parto vai ser como era naquele tempo. Mas a gente falava, não, isso aqui vai ter que usar licença poética. Pode usar licença poética. E até num vídeo que eu falei do meu papel em ajudar a Record, que eu mencionei a tal licença poética, algumas pessoas colocaram, Rodrigo, eu acho bom você explicar o que é licença poética, que muita gente não sabe. Quem é essa bendita vilã ou salvadora da pátria? O que é a licença poética? Salvadora da pátria, super amiga da gente. Uma coisa que você falou que eu até queria fazer uma observação, que foi muito legal em Gênesis, assim, do início ao fim. O entusiasmo de todo mundo que trabalhou, sabe? Era uma coisa muito legal. Todo mundo estava muito em sintonia, a equipe de roteiristas, com os historiadores, todo mundo muito animado para fazer parte desse projeto, os atores. Então foi uma coisa muito assim, unânime. Isso ajudou muito, porque estava todo mundo no barco, sabe? Todo mundo muito entusiasmado. Então, por exemplo, quando eu mandava alguma cena e vocês riam, ou vocês perguntavam o que vai acontecer. Então isso era legal, esse feedback, né, de vocês. E com relação à licença poética. Vou dar um exemplo muito simples, tá? Para a pessoa começar a entender o que é. Por exemplo, gente, ó, José foi vendido como escravo, né? Ele foi vendido por um mercador ismaelita e foi levado ao Egito. É só isso que a gente sabe. Mas ele foi como? Montado num camelo, num burrico, de charrete. Ele foi a pé. Como não está escrito, então, e a gente tem que se basear na história, entra a sua parte. Rodrigo, como que ele poderia ter sido levado ao Egito? Quais são as opções? As opções são essas, aquelas e aquelas. Nessas opções que a história nos permite, eu escolho uma. Foi aquela? A gente não sabe. Então, isso é uma licença poética, porque não está escrito. Mas também não está escrito que não. Então, poderia ser? Poderia. Então, essa mesma dinâmica é que a gente usa em todas as licenças poéticas. As pessoas às vezes ficam muito preocupadas assim, mas foge da Bíblia. Não foge da Bíblia. Aquilo que está escrito não tem como você tirar a licença poética.
Não é licença poética, está escrito, já tem uma indicação na Bíblia. Mas é aquilo que não está especificado. Então, de um ponto para o outro, algo não está escrito na Bíblia. Então, a gente tira uma liberdade poética, imaginando como poderia ter acontecido aquilo. Por exemplo, como que era o relacionamento do faraó com a esposa dele? Onde está escrito isso? Nem na história está escrito isso. Então, a gente toma uma liberdade que não está escrita e inventa, digamos assim, uma coisa que ligue com aquilo que está escrito, que não saia do que está escrito. Então, basicamente, a licença poética é isso. E é necessária, porque como que você vai criar uma trama, né? É dramaturgia. Então, como que você vai criar cenas e uma história sem isso? Muita gente fala assim, mas por que não coloca só o que está na Bíblia? Uhum. Só o que está escrito, fiel ao que está escrito. Então, não pode ser pela dramaturgia. Não é esse modelo, né? Como na Bíblia. A Bíblia está escrito, a gente lê como está lá. Na teledramaturgia é necessário que haja essas lacunas que a gente preenche com várias liberdades poéticas. Mas você testemunha que naquilo que está escrito a gente não tomou licença poética, só naquilo que não. E muitas das vezes a gente atormentou vocês, porque tinha que ter uma cena que tinha que acontecer. E de acordo com a história, não era bem assim. E o legal, que eu gostei muito, assim, uma coisa que para mim foi muito bacana, que eu chegava com uma ideia, olha, eu tenho essa cena, isso precisa... Eu já sabia a resposta de vocês, né? Isso precisa acontecer. Como que a gente faz isso funcionar? Então, ainda que te esbarrasse, né, na historicidade daquilo ali, você sempre, ok, vou arrumar uma maneira da gente fazer isso correto, mas fazer o que você precisa. Então, são os passos que a gente tem que tomar para escrever um capítulo, né? Quanto mais 100 e poucos capítulos. Então, essa é a licença poética. E às vezes acontece também, há um momento que o arqueólogo, o historiador, tem que também ceder um pouquinho, porque eu tenho que levar em consideração que a novela não está sendo escrita para arqueólogos, ela está sendo escrita para pessoas comuns. Então, eu vou dar um exemplo, eu não vou dar um exemplo do Gênesis para não dar spoiler. Então, eu vou dar um exemplo de uma novela que nem foi escrita. Vamos supor que a Record tivesse pedido uma novela sobre Paulo, né, uma novela sobre Paulo. A maneira como Paulo escrevia as cartas dele, vamos pôr uma cena ali, ele já não pegava o papel e ia escrevendo. Ele primeiro ditava a carta para alguém que escreveu numa tabuleta de cera, como se fosse um taquígrafo. Depois essa pessoa levava, uma semana depois, que ele trazia a carta, e foi tabuleta escrita na cera, passada a limpo para Paulo só assinar. Era muito burocrático. Mas se eu colocar tudo isso, pode às vezes ficar um negócio chato que ninguém vai ler. Então a gente acaba permitindo, numa licença poética, um Paulo escrevendo direto no papiro, mesmo que eu saiba que historicamente não era assim que ele escrevia. Não é mesmo que eu saiba que não era assim, porque ele não podia usar o papiro como rascunho. Então a gente cede um pouquinho também. Um exemplo que eu acho que eu posso dar em Gênesis, esse aqui sem... que eu não quero dar spoiler para vocês, eu quero dar suspense. Se a gente como for construir o trono do faraó, das cenas do Egito 1. Quando eu falo Egito 1, é que tem o Egito de Abraão e tem o Egito de José, tá bom? O Egito de Abraão e o Egito de José. Eu fui à Casa Blanca lá para visitar o palácio do faraó e me perguntaram qual que era a estrutura do trono do faraó. As únicas referências que nós temos de trono de faraó é de Tutancâmon, que era uma cadeirinha pequena como essa que eu estou aqui. Só que se eu colocar uma cadeirinha pequena dessa lá em cima, fica um negócio isso nem é a pedido da Rafa, aí já é de um outro núcleo, que é o núcleo da cenografia. Então vocês notam que a gente lida com muitas pessoas. Eu atendi a Rafa, mas tem o pessoal da cenografia. Tem um figurinista. Rodrigo, como é que era a roupa de um soldado hitita? Como é que era a roupa de um soldado egípcio? Então é outra coisa. A Rafa constrói o personagem. O estilista quer saber como é que veste esse personagem. A cenografia quer saber em que ambiente esse personagem pode andar. Então, como é que é construir aquela sala de faraó enorme com a cadeirinha pequenininha lá na frente? E nós simplesmente não temos referência. Então eu falei, gente, colocam o trono como vocês acharem o mais bonito esteticamente. Então a gente evita uma outra palavrinha que, depois de licença poética, foi a que mais se repetiu, que é a palavra anacronismo, que é colocar coisas ali que estão completamente fora de época. Um exemplo, a gente não poderia colocar carruagens no Egito antes de José, porque isso aí foram os Ixos que vão trazer.
Então, como é que funcionava isso? Então, não é simplesmente colocar uma coisa porque está na cabeça, acha bonitinho, esse tipo de coisa assim. Agora, Rafa, voltando um pouquinho na questão aqui da sensibilidade das pessoas, que alguns aplaudem, outros criticam, mas tudo é feito com muito carinho, muito amor, você está colocando isso aí, o ânimo da turma. Você já trabalhou em algumas novelas bíblicas e você trabalhou com peças seculares. Você poderia dar algum testemunho para o pessoal? E testemunho, eu sei que é uma palavra até um pouco religiosa demais, mas eu vou usá-la na falta de outra, de pessoas que tiveram a vida radicalmente mudada e escreveram para a Record algum e-mail, alguma coisa que chegou ao seu conhecimento, ou talvez até de Gênesis. Porque eu sei que mesmo Gênesis, sem ter ido ao ar, já tem pessoas que estão dando depoimento que vão assistir porque tiveram a vida mudada por outras que assistiram. Você tem alguma história assim que fala assim, puxa vida, sei lá, Jesus, por exemplo, você falou que trabalhou em Jesus, de alguém que falou assim, olha, eu assisti Jesus, eu estava assim, 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 e essa novela me fez buscar Deus, uma novidade de vida, alguma coisa nesse sentido. Não que a novela fosse a Bíblia, mas pelo menos deu um pontapé para a pessoa buscar a Bíblia, alguma coisa assim. É porque, assim, eu imagino, eu penso assim, Rodrigo, tem gente que não vai ler a Bíblia. Tem gente que ela não tem interesse em ler a Bíblia. Mas talvez assistir, ela gosta de assistir filme, ela gosta de assistir série. Muitas pessoas, desde que a Record começou a fazer as novelas bíblicas, muitas pessoas relataram mudanças nelas, mudanças de parentes. Por exemplo, eu lembro um testemunho que me emocionou muito, que teve uma cena de Jesus que ele cura um cego, e uma senhora estava assistindo essa cena, se emocionou muito, e ela pensou assim, poxa, se ele fez isso no passado, primeiro que a pessoa começa a ler a Bíblia, né? Porque ela começa a ter interesse, está escrito realmente isso. Então, já começa por aí. Hoje mesmo teve um comentário numa das postagens de Gênesis que a pessoa disse, eu comecei a ler a Bíblia depois de assistir as novelas bíblicas da Record. E eu não sou religiosa. Então, assim, o interesse das pessoas já é despertado por causa das novelas. Então, essa senhora, ela falou, poxa, se Jesus curou ele pode me curar, porque ela estava doente. Então, assim, pessoas com esperança, pessoas que viram que estavam errando. Nós recebemos um também que eu nunca me esqueço, de um senhor já. E a vida toda ele viveu como queria, ele era casado, mas ele traía a esposa. E só assistindo Jesus, ele não leu a Bíblia, só assistindo a novela, ele decidiu que ele não queria mais aquela vida, que ele queria se acertar. E começou a tomar passos em direção àquilo. Então, assim, são muitos, é porque se você tivesse me avisado, eu traria, porque a gente recebeu esse feedback, sabe? Como a gente participou da novela, então eles sempre mandam pra gente saber, olha o que o trabalho de vocês fez, né? Muitas pessoas foram tocadas, inspiradas, começaram a ler a Bíblia e mudaram de vida. Teve a sua fé despertada por causa das novelas. Então, tá aí um motivo pelo qual a gente faz. Na verdade, é isso Assim, que a gente faz. Se uma pessoa mudar de vida, eu acho que já valeu toda. Eu Valeu. ouvi até um caso dramático lá na Casa Blanca, de um caso de uma pessoa que estava para se matar. Isso foi da novela Jesus. Então, pessoal, é bom a gente entender, aqueles que estão nos assistindo são religiosos, quando eu falo assim, olha, veja bem, Deus pode usar diferentes modos para atingir as pessoas. Então, eu acho que simplesmente, eu até aceito as críticas construtivas. O difícil é aceitar a crítica construtiva de alguém que não construiu nada. Então, quer dizer, não constrói nada e quer fazer uma crítica construtiva. Então, quer dizer, como é que você pode fazer uma crítica construtiva se você não construiu nada? Uma vez chegaram para Jesus e falaram com ele assim, os discípulos de João Batista batizam mais do que os seus, né? Jesus falou assim, se eles estão fazendo isso, deixa. Qual o problema? Quem comigo não ajunta, espalha. Eles chegaram lá pensando, não, só os meus, João Batista não. Os discípulos de João Batista não estavam aceitando Jesus como Messias, eles eram discípulos de João Batista. E Jesus não repreendeu que eles continuassem o trabalho deles, né? E ele falou, o Espírito sopra onde quer. Você ouve a sua voz, não sabe para onde que vem, para onde que ele vai. Deixa o Espírito soprar. E antes que eu continue aqui, eu quero mais uma vez incentivar vocês. Estava o número aumentando e parou de aumentar um pouquinho agora. Clica no aviãozinho aí, gente, convida o pessoal. Eu vou fazer assim, eu vou deixar a live salva aqui no Instagram. Se a Rafa quiser também, ela pode deixar no Instagram dela a live salva. Mas quem chegar agora pode pegar, porque daqui a pouquinho eu vou abrir
para as pessoas fazerem perguntas, tá bem? Então clica aí e também quero reforçar para vocês. Dia 8 de fevereiro, anota essa data no seu calendário aí. Eu vou fazer aqui a semana sobre a Bíblia 3D, totalmente gratuita. Você não vai pagar nada. Então, você quer saber como? Entra na bio aí, tem um link lá, você clica, se inscreve lá direitinho. Nós vamos fazer uma semana a Bíblia 3D, onde você vai entender muita coisa da cultura, do contexto bíblico, através da história, da arqueologia. Agora, voltando a falar na questão da novela, até uma coisa que me chama a atenção, que o pessoal já estava colocando nas novelas anteriores, agora corrija, viu, Rafa? Eu não sei se na Gênesis vai ter isso, eu não combinei com você essa pergunta, mas eu creio que haverá algumas cenas em que o texto bíblico aparecerá com um GC embaixo. Você sabe se isso vai permanecer? Eu não sei, olha, eu não sei. Eu sei sempre a referência. A A referência. referência, sempre. Em todas as cenas bíblicas, vai ter referência. O capítulo e o versículo. O texto em si, Não. não É tem só realmente certeza. a referência. A Eu me legenda, expressei mal. assim, aonde O em GC, Gênesis está aquilo? não, porque Em mesmo porque o todas as texto vezes. bíblico compete, a pessoa está assistindo, tem que ler ali embaixo. Eu digo assim, Gênesis 28, Gênesis Todas 25. as cenas bíblicas. Então, gente, olha, então sabe o que você faz? Eu até vou sugerir, eu sugeri isso num vídeo que eu fiz, e vou sugerir aqui novamente. Faz o seguinte, você está assistindo a novela, vá comparando com a Bíblia. Mãe, você que quase não bate papo com sua filha, olha um bom momento aí para fazer um exercício familiar. Começa a assistir a novela com sua filha. Melhor do que ela ficar assistindo pouca vergonha em outros canais e outras coisas. Fala, filha, vamos fazer aqui um negócio? Nós vamos assistir o Gênesis e nós vamos anotar depois o capítulo que passou lá na novela, nós vamos ler na Bíblia. Aí nós vamos anotar, ó, esse personagem aqui, esse não estão na Bíblia. Ah, eu lembro que a Rafa falou lá da tal da licença poética. Isso aqui são os filhos da licença poética. Esses aqui estão na Bíblia. Tá certo? Ó, essa cena aqui não está na Bíblia. Deve ser aquelas entrelinhas que eles comentaram lá. Aí, olha que bacana. Você vai estar voltando para a Bíblia e vai ter um bom entretenimento familiar para abrir um bate-papo com sua filha, que quem sabe você já não conversa há muito tempo. Outro exemplo que eu dei também lá no meu vídeo, e eu vou repetir aqui, de repente vai ser um bom bate-papo. Você que fala assim, eu não preciso de novela para ler a Bíblia, eu já conheço a Bíblia há 20 anos, há 30 anos. Ótimo, meu querido. Então você pode fazer o seguinte, quando eu trabalhei uma época, Rafa, vendendo livros de porta em porta, é um trabalho chamado colportagem, sabe? E muitas vezes a gente batia livro de porta em porta e a gente chegava na casa de alguém e chegava 2 horas da tarde, passava uma reprise de novela naquele horário ali à tarde, e às vezes você ia vender um livro para uma dona de casa e ela estava assistindo a novela. Quantas vezes eu usei a novela para um quebra-gelo? A novela estava mostrando lá, naquela época as pessoas fumavam, tá vendo o fulano fumando aqui a novela? Como ele fuma? Ele fuma demais. Pois é, só sabia que o cigarro faz mal. Aí eu já aproveitava aquele bate-papo ali e tudo e tal. Quantas pessoas eu comecei a falar de Jesus lembrando do filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, que inclusive um dos co-produtores lá é amigo meu, Terry de Benedicto, é um americano que ele trabalhou com o Mel Gibson, ele trabalhou naquele filme também Até o Último Homem. Quantos bate-papos eu iniciei com colegas, como você falou, não liam Bíblia, mas assistiram A Paixão de Cristo. Eu concordo com 100% do que está na Paixão de Cristo, é 100% que está na Bíblia? Não. Mas olha, você assistiu? Pois é, rapaz, você quer conhecer mais sobre Jesus? Você quer conhecer de onde saiu aquilo? Então sua vizinha anda lá, nossa, fulano, você está assistindo aquela novela da Record do Gênero? Menina, ontem o José está no aperto lá com a mulher do Potifar e tudo e tal. E aí? Aí mesmo, é verdade, a Bíblia conta isso. Você não gostaria de conhecer mais a Bíblia, fulano? Eu vou à sua casa, se quiser, todos os dias lá, ou pelo menos uma vez por semana, ensinar a Bíblia para você. Você já teve um contato missionário. Olha quanta coisa. É melhor do que ficar criticando, não é? Ficar criticando. Rafa, eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou abrir um pouquinho aqui, daqui a pouquinho, para o pessoal participar um pouco, mas antes eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, alguns detalhes a mais aqui, antes de eu abrir para o pessoal de casa fazer pergunta. Quantos capítulos tem a novela? Quais são os cenários que o pessoal espera? Eu falei de Egito aqui, mas há outros cenários além de Egito? O que foi gravado fora? O que foi gravado dentro? O que você souber, é claro, né? Quantos atores? Porque eu não sei a conta, mas eu sei que a gente botou o nome para um monte de gente ali. O que é a Record, a Casa Blanca. Todos os seus nomes.
o que eles vão gastar de salário de ator e figurante não está no gibi, porque a gente criou personagem até falar chega. Quantas pessoas mais ou menos estão envolvidas? Quantos personagens ao todo? Quantos capítulos? Pelo menos aproximadamente. Capítulos escritos são 150 capítulos ao todo, né? Todas as fases. Atores, mais de 200. Eu acho que até para eles mesmos devem ter perdido a conta. Que assim, é uma coisa que as pessoas têm que entender sobre Gênesis, é que assim, cada fase tem os seus protagonistas, os seus personagens e os seus núcleos, né? Em tempos diferentes, todo mundo muito em tempos diferentes, com costumes diferentes. Então, quando a gente diz que é uma superprodução, é super em todos os sentidos, porque o tanto de trabalho que está sendo colocado nessa novela para conseguir fazer isso, todos os figurinos, todos, sabe, é um trabalho gigantesco. Muito bom, mas gigantesco, muito mais trabalhoso que qualquer outra novela, penso eu, até aqui. Então, no começo, a gente vai ter o que está sendo, que a gente está mostrando mais é o início, né? Que as pessoas estão vendo muito a Jardim Éden, Adão e Eva, vem muito a Torre de Babel e Nimrod, mas na verdade tem muita história ainda para vir, né? Exatamente como está em Gênesis. Muitas pessoas perguntam: todas as histórias de Gênesis vão estar na novela? Todas. Do primeiro capítulo de Gênesis ao último capítulo de Gênesis, todas as histórias ali vão ser retratadas na novela. Então, não está sendo mostrado muito as outras, mas tem Adão e Eva, né? Vai ter Noé e dilúvio, Nimrod, a Torre de Babel. Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, que entra na fase de Abraão. Então, vai ter a fase de Abraão, vai ter a fase de Jacó, vai ter a fase de José, que é a fase final. Então, assim, tem muita coisa legal, tem muita coisa boa. Uma coisa que eu gosto muito é essa novidade. É uma coisa inovadora, em novela, mas para mim é um frescor, porque assim, acaba uma fase e você tem uma nova história, novos personagens, novos acontecimentos. Quando você começa a acostumar com aquele, finalizou, vem o próximo. Então, assim, a expectativa está enorme de todos nós, está todo mundo vibrando muito, assim. Esse ânimo que a gente tinha no começo, e por todo o processo da escrita, segue, tá todo mundo muito animado para amanhã para ver. Eu não tive o privilégio de ver cenas que você viu, Rodrigo. Então, assim, eu tô na expectativa como todo mundo. E as pessoas podem esperar exatamente o que tá lá. Tá em Gênesis, vai estar na novela. Com muitas pitadas de história, que é uma coisa que eu gostei muito em Gênesis, que nem sempre foi possível nas outras novelas. Por ter tantas histórias diferentes, tem muita coisa histórica em Gênesis. Muita coisa que eu não sabia. Muita coisa. Uma grande porcentagem da novela são fatos históricos. Coisas que realmente aconteciam, se passavam na época. Então, a riqueza dessa novela é bíblica, é histórica. É assim, é demais. É uma coisa fenomenal, fora de série. É isso mesmo. É porque a gente teve que colocar, por exemplo, eu vou contar para vocês em casa. Vamos colocar, por exemplo, Abraão saindo de Ur dos Caldeus. É como a Rafa falou, porque tem a questão da licença poética, mas tem história. Quando que Abraão saiu de Ur? E tem uma luta também, que às vezes alguns colocam Abraão em 2000 a.C., 1800 a.C., a gente tinha que definir uma data. Então, quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, quem era provavelmente o rei de Ur? Como é que estavam as guerras da Suméria? Então, num momento, eu quase coloquei a Bíblia de lado, nós pegamos a história secular, o que estava acontecendo no mundo sumeriano na época em que Abraão saiu dali. Então, a gente retratou isso. É como se, de repente, eu colocasse a história de uma família de italianos migrando para o Brasil, né? E eu só tenho a história da família vindo para o Brasil. Mas eu descubro que eles saíram da Itália na época dos anos 1941, 1942. Então, foi no auge da Segunda Guerra Mundial, do Benito Mussolini. Mas vamos supor que isso não estivesse na história original. Então, eu tenho que colocar o Mussolini no enredo para dar liga, para dar cenário. E aí ficou uma coisa muito bacana que a gente juntou história secular com a narrativa bíblica. A mesma coisa, José do Egito. Quem foi o provável faraó da época de José? Ninguém sabe, a Bíblia não diz. Mas a gente trabalhou com possibilidades históricas. Então, vocês veem que mesmo a possibilidade histórica, ela também é, de certa forma, uma licença poética, porque eu teria 2 ou 3 possíveis faraós da época de José. A gente elegeu um. Então, a gente tem argumentação histórica para aquele ali.
quando José estava sendo vendido, como é que era a negociação de povos estrangeiros com o Egito. Olha, foi muita coisa. A gente pesquisou em painéis de sarcófagos egípcios para ver como é que eram as roupas. Alguma coisa que eu não tinha direto da época, a gente pegou de povos vizinhos. Muito legal isso aqui, viu, Rafa? E é bem detalhado, assim, ó, porque, por exemplo, as pessoas não têm noção. São coisas tipo assim, ô Rodrigo, tinha vassoura na época do Egito. Uhum. Então, assim, detalhes, a gente procurou fazer o máximo que a gente podia, fidedigno à época, ao contexto da época. Então, é um trabalho bem minucioso. Então, as pessoas... Eu aprendi muito, né? Escrevendo Gênesis, eu aprendi demais sobre o contexto daquelas épocas, né? Então, as pessoas também têm essa coisa legal, que além da Bíblia, eles vão ver como é que era a vida naquela época. Não, tanto é que uma coisa, já que eu falei que eu vi um pouco mais, algumas cenas mais do que a Rafa, e cenários, porque a Rafa, gente, ela fica mais em São Paulo, eu esqueci de mencionar isso. Grande parte da novela está sendo gravada no Rio de Janeiro. E até houve um ajuste aí, você não sabe a ginástica, porque essa novela era para ter sido lançada em abril de 2020. Aí veio a pandemia, agora você imagina. Todo o núcleo de atores lá no Marrocos, que grande parte da novela é ser feita em Marrocos, principalmente a parte de Egito, e de repente, depois de gravado algumas cenas lá no Marrocos, tem que botar todo mundo, fretar um avião e trazer de volta para casa. E aí tem um problema de erro de continuidade. As cenas que já começaram lá, como é que você coloca o Abraão agora num lugar que não tinha nada a ver com aquilo ali? Foi um ajuste logístico, financeiro muito grande, e eu fiquei até... Eu temi um tempo pelo futuro da novela Gênesis, mas é interessante que em momento algum a Record TV ou a Casa Branca falou, parem de escrever. Não, continua escrevendo esse tempo todo. E capítulo vai, capítulo vem, e daqui a pouquinho vamos começar a regravar com todos os protocolos. Eu participei de algumas gravações, eu vi o tempo todo mundo com máscara. Todas as vezes que eu fui à Casa Branca, eu tive que fazer o exame de Covid. O bom é que não precisava pagar pelo exame. E cada exame é R$300. O bom é que não precisava pagar o exame. O ruim é que aquele negócio que enfia o nariz aqui, o cotonete que gruda lá no teto, eu me lembrei como é que os faraós, como é que eles tiravam o cérebro das múmias pelo nariz. Né? Horrível isso. Mas assim, quando eu vi em alguns cenários, algumas peças, eu fiquei encantado, Rafa. O pessoal de cenografia está de parabéns. Por exemplo, como é que era um leque? Eu lembro que uma vez você e até a Mel escreveram um leque. Como é que era um leque? Aí eu mandei algumas fotos dos leques de Tutankhamon. Tutankhamon está numa outra época diferente da novela, mas é o mais próximo que eu tenho de um leque egípcio. Rafa, eu vi o leque lá no cenário. Você pegar aquele leque e levar para o que eu tenho visto sempre no Museu do Cairo, a diferença é só que o do Cairo está com as penas mais quebradas, mas muito parecido. Algumas peças de Ur dos Caldeus, nossa, tanto que eu até dei uma cantada na Sol, a Sol é uma das diretoras lá da Casa Blanca. Sol, quando terminar essa novela, dou algumas coisas dessa para o Museu de Arqueologia, para ficar de réplica lá. O estandarte... Eu já tenho alguns pedidos para fazer. Eu também. Eu falei, tem um Museu de Arqueologia, vou perpetuar lá as carruagens, o estandarte de Ur dos Caldeus está idêntico ao que eu vi lá no Museu Britânico, que você morou na Inglaterra. O estandarte de Ur é um que tem assim quadrado, mas está muito bem feitinho. Olha, parabéns. Deixa eu abrir um pouquinho aqui, então. Você já me ensinou que são nos 3 pontinhos. Eu vou ativar os comentários aqui. E, pessoal, podem fazer perguntas para mim, para a Rafa. O nosso grupo se chamava assim, Pergunta aos Universitários. O que a Rafa não souber, eu não souber. Peço ajuda aos universitários. Aos universitários. Então, vamos lá, pessoal. Vamos ver as perguntas que vão aparecer. O meu não está indo, Rodrigo. Rodrigo, para mim aqui não aparece. Não aparece? Aparece para mim, então eu falo para você. Rodrigo, estou trabalhando e não posso assistir. Por favor, grava para assistir depois, te amamos. Quem pediu foi a Micaela. Micaela, pode ficar tranquila que a nossa live será guardada, viu? Vamos lá, pessoal, pode perguntar. Como faço para assistir a novela da Record? Rafa, como é que a pessoa faz para assistir a novela da Record? Que horas que vai ao ar? Pela Record, às 9. Uma coisa que as pessoas estão falando muito, não, esse horário eu estou trabalhando, eu não posso assistir. Então ela pode assistir na hora, né, que está passando, às 9 da noite, estreia amanhã, às 9 da noite. Ou pelo Play Plus, que é uma plataforma, né, da Record, que você pode assistir tanto ao vivo, se você não tem televisão. Tem gente que falou assim, eu não tenho televisão.
Ela pode assistir pelo computador ou depois. Então, os episódios ficam lá disponíveis e a pessoa pode assistir o horário que ela quiser. Se eu não me engano, até as novelas antigas, eu não sei em qual plataforma, se alguém quiser Então, no assistir Play 10 Plus, Mandamentos, pode também. É todo pelo Play pode. Plus. Todas as novelas da Record, inclusive as bíblicas, estão disponíveis no Play Plus. Tá. A Revely também perguntou quando começa a novela, a Rafa acabou de falar, será amanhã às 21 horas, horário de Brasília. Aí, Rafa, deixa eu perguntar uma coisa, e quem mora no exterior, dá para assistir também? Eu acho que deve ter a Record Internacional, deve passar num outro horário, mas creio que dá, né? Então, por exemplo, em Portugal, eu sei que vai estrear na quarta. Então, vai estrear no Brasil amanhã, em Portugal, na Record Internacional lá, vai ser às 9. Eu tenho amigas fora que elas assistem também pelo Play Plus, mas aí tem uma coisinha que elas têm que ter VPN, uma coisa assim, mas também tem como se cadastrar no Play Plus para assistir de lá. É assim que elas fazem. Ótimo. Professor, obrigado aqui, um comentário da Mirela Feitosa aqui. Obrigado, Mirela. Muito obrigado mesmo pelo carinho. Gente, pode mandar perguntas, vocês estão tímidos aqui. Já amei a novela e ainda não veio. Olha que bom. Quem falou aqui foi a Sandra Pena, viu? Valeu, Sandra. Você vai gostar mesmo. Foi tudo feito com muito carinho. Ok, uma pergunta também da Isla Gomes. Como vocês vão abordar Gênesis 6, verso 4, sobre os Nefilins? Eu acho que ela está perguntando porque naquele filme sobre o dilúvio, mostrou uns gigantes lá, aquele negócio meio fantasmagórico. Como é que vocês vão abordar Gênesis 6, verso 4? Você lembra? Então, Senão eu posso... É aquela parte dos filhos de Deus. sim, dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Não posso falar muito, porque senão é dar spoilers. Mas não vai ser... tem muita gente perguntando coisas que não estão na Bíblia. Personagens, assim, vamos falar sobre essa pessoa, mas essa pessoa não está na Bíblia. Nenhuma versão da Bíblia, então não. Se não está lá, nós não vamos falar, nós vamos falar o que está escrito na Bíblia. Mas eu não posso. Essa informação eu não posso dar porque vai ser muito spoiler. Mas a gente vai... Tá ali. Tudo que tá... Vai aparecer. O Tutu Gegel, é assim que tá o nome aqui. Quanto tempo levou para a novela ser escrita? Demorou. Essa demorou mais do que o normal, por causa da complexidade de serem muitas fases e ter mais de um autor, né? Isso facilitou muito, isso ajudou muito, porque você imagina uma pessoa pensar em histórias para 7 fases. Seriam uns 10 anos para conseguir terminar de escrever. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve que se adaptar, que foi muito legal também, a essa dinâmica de a gente trabalhar junto, você faz uma parte, eu pego dali e faço essa parte, você pega de mim. Foi mais de um ano. Para escrever a novela toda, mais de um ano. O único drama foi pra gente, que tinha que atender 3 grupos. Às vezes eu fazia uma confusão, porque o Camilo escreveu uma parte era lá parte de mais Jacó. A Rafa escreveu e tinha a Stephanie. Aí o Camilo tinha um grupo próprio dele, a Stephanie tinha outro. E a Rafa, às vezes, vinha com a Mary ali junto, fazendo pergunta, e às vezes eu respondi uma coisa, mas eu respondi isso, não, isso aqui, você tá confundindo, isso aqui foi na fase Egito 1, agora nós estamos em José. Mas foi muito legal. Era muito legal. A Stephanie estava no nosso grupo, ela fazia uma pergunta sobre Canaã e eu fazia em seguida, de propósito, uma do Egito. Aí você respondia para mim, para Stephanie, eu tô no Egito, Rodrigo, eu tô no Egito. Então foi muito legal. Foi uma troca muito bacana. Gostei muito. Era a parte que eu mais gostava. Quando eu dava coisas impossíveis para vocês encontrarem. Línguas que eu queria... eu preciso que ele fale numa língua da época. Essa eu posso dar o testemunho. Essa foi a minha favorita. Ninguém me perguntou, mas eu vou responder a pergunta que não foi feita. A parte mais complicada foi quando pediram a cena de Babel. Isso aqui eu acho que eu posso falar sem dar spoiler, mas todo mundo conhece a história da Torre de Babel, que foi uma confusão de línguas. Então o pessoal tinha que falar em línguas antigas. Aí eu sugeri as línguas que podiam ser. Hitita, sumeriano, mas eu não sabia que eu estava criando a cobra para me picar. Tá bom, então se é assim, a gente quer que fala essa frase em sumeriano, e o outro vai responder em hitita isso. Agora imagina, não são línguas como o inglês, que eu posso perguntar para você, como é que fala isso aqui em inglês? Se você traduzir para o inglês, são línguas mortas. Então foi um desafio, e depois eu não sei se você sabe isso, Rafa, eu tive que ir lá para a gravação de Babel para treinar com os atores como é que pronunciava aquilo. E era engraçado, eles pronunciando e repetindo a frase.
Mas ficou um negócio muito bacana no final. Alguém perguntou aqui, a Tati Arthur Pimentel, se algum personagem terá maior ênfase. Eu presumo que não, que você falou que são 7 tramas, né? Mas vai ter uma ênfase maior num personagem ou no outro, porque muita gente fala muito de José, que é o que ocupa o maior espaço do Gênesis ali, né? Vai ter algum personagem que vai ter uma ênfase maior em Gênesis ou não? Não, não. Existe, assim, uma diferença de tempo, né? Tem personagens, cada fase vai ter o seu protagonista. Então, ele tem mais ênfase na sua fase. A diferença tá que algumas fases são mais longas que outras. Então, não é que esse personagem vai ter mais ênfase. Ele pode ficar no ar um pouco mais de tempo do que outros. Tem histórias, tem tramas que são rápidas. Você consegue escrever em alguns capítulos. Tem outras que, embora na Bíblia aconteça muito rapidamente, na verdade, não foi. Foram anos, muitos anos que se passaram. Então, pode ser que esse personagem, embora na Bíblia capítulos, a história dele seja mais curta, na novela vai ter que ser retratada de forma mais longa. Mas, assim, não tem uma fase que seja essa que vai ser melhor ou essa que vai ter mais ênfase. Não, nesse sentido, não. Uma travadinha aí. Eu acho que a internet da Rafa deu uma travadinha, mas o que ela estava falando aqui, acho que deu para vocês entenderem. Pronto, voltou. Voltou. Sua internet deu uma travadinha aí, Rafa, mas voltou. Mas deu para o pessoal entender você falando que não vai ter, alguns personagens vão ter maior tempo, né, do que outros, mas não há uma personagem de destaque. Aliás, Rafa, deixa eu fazer uma pergunta para você, que alguém deve estar fazendo essa pergunta aqui, porque ela não veio aqui agora, mas ela já veio noutros que eu fiz. Tem muitas pessoas que estão ainda estudando o que ele vai fazer na vida. E tem que falar assim, nossa, gente, eu queria tanto ser uma escritora, uma roteirista. Só que não é um negócio assim como, sei lá, ser médico, que você fala assim, eu quero ser médico, simples, vai lá, faz vestibular, faz medicina, né? Há algumas profissões como arqueólogo, como astrônomo, roteirista, escritor, que são meio incomuns. Não tem uma placa assim, procura-se escritores. Se a gente está, de repente, com um jovem, uma jovem que gostaria de produzir roteiro, alguma coisa, qual o primeiro passo? O que essa pessoa podia fazer? Olha, eu acho que a pessoa tem que arrumar maneiras de expor aquilo que ela está trabalhando, ainda que de forma bem pequena. Eu, por exemplo, quando eu fiz essas peças de teatro, eu fiz um total de 5. Algumas foram bem pequenas, foram para públicos muito pequenos. 3 delas que tiveram uma magnitude, né, maior do que as outras. Mas eu acho que é importante você conseguir expor, porque foi porque eu expus o que eu fiz, que depois de muito tempo, não foi imediato, que eu fui convidada para participar, né, de escrever o roteiro da novela. Mas eu acho que isso é mais importante. Muita gente fala assim, eu gosto de escrever, mas ninguém nunca viu o que ela escreveu. Ela nem nunca leu para ninguém, nem mostrou, ninguém nunca leu. É só ela que sabe. Então, você tem que ter coragem, eu acho, sabe? E assim, nem sempre você vai acertar, nem sempre seu negócio é legal. Nem sempre. No começo, principalmente, não é. Então, você tem que ter essa coragem de aprender, de saber que não tá legal e você tem que se aprimorar, estudar, né? Você sempre se aprimorar. Você vê que isso é uma coisa que está sempre mudando, né? Antigamente, a novela, na forma mais antiga, era... Hoje, não chama tanta atenção. Série é o que está mais. Nem filme tanto mais, né? Hoje que está em alta, série. Então, eu acho que de início mesmo, assim, o princípio é a coragem. Muita gente não tem. Ela gosta, ela é esforçada, mas ela não tem a coragem. Tem que ter coragem de falhar, de não dar certo, para eventualmente... Então, tem que ter uma maneira de expor o que você está fazendo. Muito bem. Ó, pessoal, pena que o nosso horário aqui já está acabando. Tinha mais gente perguntando se vai ter cena da criação. Vai ter cena da criação, isso eu acho que eu posso falar. E é o seguinte, estão me fazendo uma sugestão muito legal aqui que eu não tinha feito ainda. A gente quer convidar vocês para tirar um print da tela, tá bom? Aqui da nossa live, e marca a Rafa, o WhatsApp, o Instagram dela tá aí, marca a Rafa, marca também o meu Instagram, e você pode... postar nos seus stories, tá bom? Isso vai ser bom para você depois. Uma surpresa que ele vai falar mais à frente. E, mais uma vez, Rafa, muito obrigado por você ter aceito participar com a gente aqui nesse bate-papo gostoso, amigo. E, pessoal, eu sei que muita gente mas novela com Bíblia, deixa Deus atuar, você vai ver, tá bom?
Porque de mais a mais, eu sei que tem muita coisa na TV que não presta, mas na internet também tá cheio de coisa que não presta. E nem por isso você deixou de ter um Instagram e tá aqui assistindo essa live. Tem live que a pessoa fica o tempo todo discutindo sobre coisas pueris, banais, de baixo calão, tá certo? E tá na internet. Nem por isso você deixou de ter um Instagram e tá aqui. Então, tá bom. Vamos aproveitar, vamos fazer do coco uma cocada. Rafa, mais uma vez, muito obrigado. Se você quiser deixar uma palavrinha final, pessoal, e de novo, 2 apelos aqui, para você não esquecer. Dá um print da tela, marca a Rafa, marca também o meu Instagram aqui, posta no Stories, depois a gente vai ver o que vai acontecer com isso aí, tá bom? E dia 8 de fevereiro, eu vou fazer a semana A Bíblia em 3D, que você pode saber mais detalhes clicando aí no link que está na bio e fazer a sua inscrição. Rafa, quer falar alguma coisinha final aí para despedir do nosso povo? Eu quero te agradecer por ter me convidado, te agradecer por todo o seu esforço, pelo seu ânimo, que isso é muito legal. Como parte da nossa equipe, isso ajudou muito, nos animou muito, de que vocês estavam interessados, vocês estavam desejosos de ver o que ia acontecer e a novela. E vocês, olha, amanhã, terça-feira, dia 19, 21 horas, estreia Gênesis, uma novela como a Record nunca mostrou antes. Tá linda, gente. É verdade. E quinta-feira eu vou ter uma outra live aqui. Aguardem surpresa quem vai ser o meu convidado ou a minha convidada aqui. Quinta-feira. Tá bom, gente? Um grande abraço. Beijo no coração de todo mundo. Rafa, muito obrigado mais uma vez. Fica com Deus aí. Você, e amanhã, 21 horas, Gênesis na Record TV. Grande abraço. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.